galera, tudo bem? Aqui é Bruno Freitas, um dos sócios fundadores da Olga. Estamos aqui no podcast número 1 da Olga, que é o segundo que a gente fez, mas o primeiro foi em caráter de teste, agora é para valer. Eu estou aqui de novo com meu sócio João Magalhães e com a Emily Kruger, do coletivo EMA, idealizadora do festival Se Acalme, para falar muito de criatividade nesses tempos de Covid-19. O que representa ser criativo nesse momento tão confuso e curioso que estamos passando. E aí a gente vai separar, como a gente falou que a gente ia começar a fazer nos nossos podcasts, a gente quer separar em 3 temas, pra vocês poderem respirar e a gente também. Então a gente quer começar com esse momento atual que a gente está vivendo e as soluções criativas que andam surgindo. A segunda parte vai ser a importância das ferramentas que estamos utilizando, o que essa troca de ideias representa para nós 3. E o terceiro é, até quando isso tudo que está sendo construído é saudável e se tem um limite para tanta coisa e como é que a gente se protege de tanta exposição e o potencial de queima dessas ideias que podem servir para daqui a pouco nessa crise terminar. Então, vamos então fechar agora para começar esse primeiro bloco, que é o momento atual que a gente está vivendo e as soluções criativas que estão surgindo. Deixa eu passar a palavra aqui para a Emily. Emily, muito bem-vinda aqui ao número 1 podcast aqui da Olga. Por favor, a palavra é sua. Oi, Bruno, tudo bom? Bem, como o Bruno e o João também, né? Estou no meio de um leonino, de um ariano, da Olga. E o João, quando me chamou para fazer o podcast, foi justamente pelo ímpeto que eu tive de fazer um festival online diante de todo desse caos que a gente está vivendo. Então, na verdade, assim, eu digo que sempre os melhores insights acontecem do nada. Eu estava vendo os festivais que estavam rolando ao longo do mundo, né? Porque eles, Portugal e outros países tiveram contato com a Covid-19 antes da gente, e como essa área cultural ela começou a desenvolver novas formas de colocar suas ideias, né, e não deixar esses músicos no ócio. E aí eu comecei a ver esse movimento dos festivais. Aí eu pensei, nossa, muito legal, adorei. Mas eu tava vendo que o line-up deles, nada contra, gente, eu acho que tem espaço para todo mundo, de verdade. Mas eu vi que era uma galera que já tem a sua carreira consolidada. E os artistas independentes, porque justamente na EMA eu trabalho com essa vertente, com a música independente. Então eu pensei, vou fazer um festival que agregue não só música independente junto com essa galera, mas também com outros profissionais liberais que estão sofrendo tanto quanto a gente. E profissionais também, de certa forma, de forma indireta, né, que são os operadores de áudio, os técnicos que a gente trabalha, a galera da limpeza, enfim, é uma rede que está sendo super prejudicada nesse período. Então eu pensei justamente em fazer um festival online que trouxesse não só música, como falei, mas também outras ações. Então vai ter yoga pra gente relaxar, vão ter bate-papo sobre masculinidade tóxica. Também a gente vai falar sobre o feminicídio que está acontecendo nesse tempo de quarentena, porque a gente tem falado muito sobre o coronavírus, mas a gente está esquecendo que as pessoas estão em casa, né? Quem pode, óbvio, e como essa violência aumentou. Então eu decidi falar não só sobre uma coisa que me impacta diretamente, porque eu tive, sei lá, mais de 40 shows cancelados e eu nem sentei ainda para fazer essa conta, mas também para a gente dar uma relaxada e a gente agregar e se ajudar, sabe? Eu acho que nesse momento o principal, eu não sei como vocês estão lidando isso com a Olga e com o trabalho de vocês, mas é ouvir um ou outro, sabe? O que a gente pode fazer junto, de que forma essa rede ela pode não só ajudar no nosso trabalho, mas também ajudar a gente como ser humano, sabe? O que a gente está fazendo, como a gente está olhando para dentro, enfim, é isso. João? Então, concordo com a Emily, achei muito irado. Quando eu vi que ela lançou o festival, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu acho que é isso, sabe? A gente não só tem que pensar, óbvio que o entretenimento, né? O fato das pessoas estarem em casa meio entediadas e sem ter muito o que fazer, e também pra galera não ficar o dia inteiro vendo notícia do corona e de tudo que tá acontecendo, eu acho que é importante a gente criar conteúdo pra isso, né? Mas esse ir além, cara, foi o que me chamou um pouco a atenção no festival da Emily. Eu já acompanho o trabalho dela há muito tempo, né? A gente já fez algumas coisas juntos, mas me chamou a atenção essa pluralidade, né? De possibilidades, cara. Porque assim, eu tô vendo... A gente tá até falando um pouco disso agora, antes da live do podcast começar,
que você abre o seu Instagram e, cara, é live de tudo que você imaginar o tempo inteiro. E é um excesso, né? Mas assim, muito voltado pra música, pra debate do mercado, principalmente a gente que trabalha nesse mercado, mas pouca coisa indo além, né? Falando realmente que, como a Emily falou, o mundo não parou, sabe? Os problemas que a gente tinha antes, eles continuam. As pessoas só estão em casa, né? Mas assim, a gente tem que falar também de tudo, sabe? Tem que dar suporte a quem precisa não só de música, né? Pra se entreter. Sim. E eu acho que não dá pra camuflar que os problemas anteriores e achar que o coronavírus é o único problema e que o tédio das pessoas é só o que tá afetando todo mundo. Então eu achei sensacional essa abertura, sabe, de ir além, porque a gente também aqui na Olga, a gente tá fazendo algumas coisas, a gente tá fazendo lives, hoje mesmo eu fiz uma live pro Vivo Rio Academy, a gente fez ontem o Rio Rock Tour Online, que foi muito legal, mas a gente tá sempre voltado para o mercado, né? Hoje a gente vai tem o Festival da Nova Orquestra, que são os músicos da Nova Orquestra tocando. E eu tô falando isso porque a gente, nesse festival especificamente, uma das coisas que motivou a gente criar esse festival, é botar essa galera pra tocar, botar a galera que não é ouvida, sabe? Assim, é como a Emily falou, a galera que já é conhecida, que já faz e acontece, é legal você ver a live, mas, sabe, é mais só mais uma aparição. Mas a galera que precisa do dia a dia, que tá na luta, tá? Os músicos, principalmente de orquestra e tal, a gente precisa ajudar de alguma forma, sabe? A gente precisa botar a cara da galera no mundo, botar não só como comunicação e divulgação, mas pela sanidade da galera, para tocar, para mostrar o trabalho e tal. Então eu acho que a gente, na verdade, o tema aqui começou com criatividade no mercado, mas acho que é ótimo a gente ir além, né, e falar de tudo que está acontecendo e da importância desses movimentos online, lives, digitais e todos, para que a gente possa se ajudar a colaborar e conversar um com o outro. Mas acho que é muito isso, cara. Acho que o grande papel da criatividade que nós temos visto hoje é exatamente como ser criativo num momento onde está todo mundo fazendo mais do mesmo, ainda que explorando os mecanismos virtuais, para poder produzir conteúdos relevantes que venham a agregar o que a gente quer fazer e a maneira como a gente quer construir conteúdo e produzir e explorar esse conteúdo para frente. E o que isso significa para a gente também nesse momento? Acho que as plataformas estão aí para poder virarem, sim, espaços de exposição, sejamos nós indivíduos, ou empresas, ou produtoras, ou coletivos e tudo mais. Então eu acredito muito que esse momento de crise também está vindo para que a nossa criatividade possa aflorar de outras formas também, para que ela possa representar aquilo que a gente mais acredita e para que a gente possa, inclusive, nesse espaço de bagunça, onde está todo mundo criando, poder conseguir se diferenciar justamente pela nossa voz única. É falar, cara, como é que a nossa mensagem transpassa esse produto, que pode ser um produto meio que é você fazer uma live ou você fazer uma proposta de vídeo para poder apresentar para as pessoas, mas como é que você carrega mais mensagem por trás disso? Eu acredito demais, eu acho que uma das coisas que mais me fez amar a Olga desde o começo, o fato de eu já amar todos os meus sócios não conta, foi justamente o projeto da criação da Nova Orquestra, de trazer essa molecada para o palco, de poder produzir um conteúdo que fosse diferente, que fosse trazido de uma forma inovadora, que fosse poder apresentar um novo tipo de músico clássico. Não é só de música clássica, mas é de músico clássico. O que é você ter uma orquestra de 42 membros tocando sem cadeira, tocando em pé, tocando Led Zeppelin, criando e construindo uma experiência de rock, de show de rock, de espetáculo, no momento em que você está indo lá ver uma orquestra. Onde você tem desde o senhor de 75 anos, que hoje está no grupo de risco, até o moleque de 15 anos que está querendo ver a música que o pai dele botou ele para ouvir durante toda a infância dele. Eu acho que isso é que é genial do que está acontecendo hoje. Eu acho que cada vez mais a gente está se provocando a poder se diferenciar através do que a gente pode trazer de melhor. Então, mais do que nunca, que esse momento de crise também sirva para que a gente use nossa criatividade em prol de poder nos diferenciarmos construindo coisas que façam sentido para a gente e que certamente, se a gente fizer algo com o coração no lugar certo, a gente vai achar a gente disposta a ver o que a gente tem a produzir. O que vocês acham? Eu acho completamente, até não sei se o João queria falar, mas hoje eu acordei muito com um pensamento assim, que se em algum contexto as instituições estiveram estremecidas, hoje eu digo que elas ruíram de vez, sabe? Porque tem algum tempo já que a gente está questionando isso e está tentando entender o mercado. Antes de ter a EMA,
a Emma tem 1 ano e pouquinho, eu trabalhava na Rádio MEC. E quando você falou, Bruno, sobre a nova orquestra, e a gente sempre leva isso para a formação dos novos públicos e tal, a gente já vinha nessa constante, né? A gente já vinha tentando se descobrir. Eu brincava muito lá, até uma brincadeira horrível, vou contar para vocês. Eu dizia, quando eu trabalhava na Rádio MEC, que eu fazia a programação de música clássica, eu dizia, gente, as pessoas estão morrendo. É sério, o ouvinte não ligava. Eu achava que a pessoa tinha morrido, porque justamente o público, a gente precisa formar essa plateia nova, a gente precisa entender. Eu tava ouvindo. Você estava ouvindo, exatamente. Mas assim, tinha alguns ouvintes muito ali assíduos, que quando eles paravam de ligar, porque eles ligavam todos os dias pra minha mesa, quando eles paravam de ligar, eu falei, Joãozinho morreu, sei lá, Seu Antônio, ou qualquer outro, entendeu? Acontecia isso. Então a gente estava justamente nessa busca de tentar entender qual era o nosso lugar e qual era a nossa posição, não só como comunicação pública, mas também como a única plataforma, né, de música clássica do Brasil, uma das primeiras, e entender como que a gente chegava nas pessoas mais novas. Então a gente está nessa mudança de perspectiva há algum tempo. E também pensando que a nossa crise não é só agora com o coronavírus, né? A gente já vem com uma falta de perspectiva sem precedentes. Um governo mega desfavorável. Então a gente já vem com esse corte de gastos e tal, e a gente já vem numa crescente de tentar se renovar há muito tempo, né, gente? Na verdade, eu acho que a gente hoje está falando aqui, o tema é criatividade durante crise, não necessariamente como você falou, é só a crise do corona, não necessariamente é só uma crise, né, do país, é crise geral, como você se vira no momento de crise. E é engraçado a gente ter puxado esse assunto para música clássica e orquestra, mas esse movimento todo de renovação de repertório, plateia e público, que eu e Matheus, que a gente começou lá na Petrobras Sinfônica e veio trazendo para a nova orquestra, né, consolidando na nova orquestra um real perfil diferente, ele nasceu de um momento de crise. Como você falou, Emily, na verdade não é nenhuma brincadeira, não. A gente sofreu de verdade lá na Petrobras Sinfônica com morte de assinante, com morte de público, não é mentira. E não é nem só a morte em si, né? Um idoso cai, machuca a perna, o companheiro já não vai mais, a amiga que também ia. Então chegou um momento ali que a gente precisava renovar. E a gente estava num momento de crise, e aí que veio a ideia de vamos renovar. E como é que a gente vai renovar? A gente tem que atingir a galera mais nova. Como é que a gente vai fazer isso com o repertório? Então, eu acho, assim, pode ser, é muito clichê o que eu vou falar, cara, muito piegas, mas crise pra mim é uma oportunidade, sabe? E não só uma oportunidade de financeira, de trabalho, mas uma oportunidade de mudar, de renovar, de fazer o diferente, fazer o que você acredita, sabe? Às vezes na crise fica mais fácil as pessoas entenderem, infelizmente, a real necessidade de algumas coisas, principalmente no nosso caso, a cultura e o entretenimento, né? É aquela velha história que as pessoas só dão valor quando perdem, e por mais também, hoje eu tô bem clichê, galera, é real total, sabe? Tipo, quando a gente vai perdendo é que a gente sente. E eu acho que esse movimento de lives, de shows, de debates com pessoas famosas, ontem eu também estava vendo o Fábio Porchat na live e tal, eu acho que é isso, a gente dando valor a uma coisa que no dia a dia a gente não dá valor. A gente sabe que em qualquer orçamento, seja de casa, seja de governo, seja de qualquer coisa, de qualquer orçamento que qualquer pessoa tenha, a primeira coisa a ser cortada é sempre a cultura, infelizmente. Mas quando a gente quando para de ter o futebol, quando para de ter a música, quando para de ter o vôlei, quando para de ter a Olimpíada, quando para de ter os shows, quando para de ter tudo, as pessoas recorrem a qualquer coisa. Então essa enxurrada de live, eu acho também que a gente vai falar sobre não ser saudável a quantidade exacerbada, mas eu acho que vem de uma demanda que as pessoas só percebem quando perdem. E eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Então eu acho que a crise, na verdade, se tratada como criatividade, como a gente está falando aqui, como a gente tem feito na Olga, como a Emily fez com o festival e vem fazendo há muito tempo, ela vira uma oportunidade. Excelente. Então, agora, vamos pensar no que significa todo mundo trancar afiado em casa, no seu ócio criativo, usando as ferramentas que estão disponíveis para a gente para produzir esse conteúdo e explorar esses mecanismos que existem agora para poder mostrar para o público que a gente tem para fazer, já que sair de casa não é uma opção. Como é que vocês têm visto, vocês dois, essas ferramentas, o uso delas
quais são as melhores ferramentas que vocês sentem que fazem sentido hoje em dia, e o que isso significa na exploração desse conteúdo todo, e como é que a gente transforma essa emoção toda e carrega nessas ferramentas o mesmo nível de emoção e de entrega. Vou começar aqui com o João, para a gente trocar um pouco a ordem. João, como é que você tem visto essas ferramentas? O que elas significam hoje para esse novo momento que a gente está vivendo, nem que ele seja passageiro, esperamos nós só algumas semanas? Eu acho isso, Bruno, que eu falei, assim, eu continuo batendo na tecla que eu acho que esse movimento todo nasce de uma demanda, óbvio que, assim, com toda a demanda que vem a galera que vê como oportunidade, né, não só de se divulgar e tal, mas eu vejo como uma demanda. Acho que as ferramentas estão aí, sempre estiveram, sabe? Eu acho que a gente concorda com o que a gente vinha falando antes, que acho que não tem porquê esse movimento ser só durante o período de crise. Eu acho que a gente tem que manter essa conexão, seja digital, seja física, sempre ajudando o outro, colaborando, não só no momento de crise. Eu confesso que, assim, no meu gosto pessoal e no que eu acredito, a gente teve até uma discussão hoje mais cedo, e a gente batendo na tecla que eu até acho legal de ser uma coisa mais orgânica, sabe? Uma coisa mais natural do que uma coisa mais formal. Eu acho que, por isso, eu tenho usado muito, tanto para ver, quanto para reproduzir as minhas lives e conversas e tal, o Instagram, porque eu acho que ele dá essa sensação de estar sendo uma coisa real, sabe? Uma coisa mais verdadeira, sabe? Eu não acredito muito e confio muito em conteúdo muito programado, não. Assim, eu acho que tem muita ferramenta, tem muita coisa acontecendo, né? A galera tá usando muito Zoom também, tá usando várias coisas para curso online, mas eu ainda sou da verdade, assim. Então, eu tenho usado muito o Instagram e acho que a gente não precisa parar quando tudo passar. Minha vez? Mete bronca. Então, eu concordo, eu também tenho usado muito o Instagram, e eu acho que, até por uma questão estética mesmo, eu adoro isso, eu acho que o Instagram é a ferramenta do momento, mas eu fico pensando até quando a gente... Porque eu acho que, ao mesmo tempo que o Instagram é uma ferramenta maravilhosa e que a gente pode explorar de todas as formas, essa coisa do live ficar só 24 horas, até que ponto a gente não está sendo profundo dentro das questões, sabe? Eu não vejo conteúdos com... Às vezes, algumas lives e alguns conteúdos com profundidade, mas coisas que se perdem com o tempo, sabe? Então eu fico pensando que a maneira... Eu acho que os próximos passos, assim, daqui a uma semana, quando as lives, né... A gente até estava falando sobre o meme, que as pessoas estão dizendo que abre a geladeira e tá com medo de ter uma live lá dentro. E é real, sabe? Até que ponto a gente vai ficar nesse mod, assim, né? Nessa coisa, nesse into das lives. E até qual vai ser a virada de chave pra gente criar conteúdos com mais profundidade que as pessoas podem ter acesso a elas a longo tempo, sabe? Um questionamento aqui. O que vocês acham? Concordo contigo em gênero, número e grau. Eu tenho um pequeno nervoso com essas ferramentas de FOMO, né? Que são ferramentas feitas para que você veja num momento e sinta a falta de ter perdido isso. Logo, você tem que estar conectado o tempo todo, tem que estar presente o tempo todo para poder consumir esse conteúdo. E, por acaso, o João remeteu-se também a esse papo que a gente teve agora mais cedo com um parceiro nosso. E, poxa, tem muita gente criando plataformas, inclusive de promoção de conteúdo, que por enquanto vão conseguir fazer esse momento de exploração perene, que seja, veja o que eu tenho para te expor, mesmo de maneira gratuita, mas de uma forma que você sempre vai conseguir acessar esse conteúdo, e daqui a pouco, quando a gente tiver volume e relevância suficiente, a gente consegue migrar para uma coisa mais a longo prazo, seja no modelo de assinatura, seja no modelo de cursos pagos e tudo mais, que eu acho que é um caminho de monetização digital que pode ser muito importante para a gente no mercado que a gente tem. De novo, se a gente fizer algo que vem muito do nosso coração, que a gente acredita demais, eu super acredito que tem muita gente querendo consumir isso com a gente, também disposto a poder reconhecer o nosso esforço, ver junto com a gente como é que a gente desenvolve isso lá para frente e entender exatamente qual é o uso mais, digamos, saudável dessas ferramentas. Tentando puxar um pouco, porque a gente vai discutir agora no terceiro ato, eu acho que essa nossa super exposição está levando a muitos espaços de... Eu certamente estou me sentindo num festival de música gringa, ou seja, que você começa a ter 4 palcos, não sabe muito bem quem que você vai ver, na hora que você viu uma, você perdeu a outra, e aí você fica nessa loucura de falar, porra, mas aonde que eu posso
de fato, parar, ver e conseguir ter para sempre um conteúdo que eu vou poder voltar, vou poder consumir de novo, vou poder absorver com mais calma, vou poder talvez voltar várias vezes até que eu consiga realmente tirar todo esse leite de pedra que eu preciso cultural, seja ele de uma forma de aprendizado, uma forma de só conhecimento musical e talvez catarse musical. Eu acho que a gente precisa muito entender o que essas ferramentas hoje podem produzir em termos de longevidade desse conteúdo que a gente está produzindo. Eu acho que isso é que é o mais importante, vocês não concordam? Concordo. Eu acho assim, a gente voltando muito para uma questão, eu leio muito Bauman, sabe, sobre sociedade líquida. E a primeira coisa que me remete quando eu penso que essa crise que a gente tá vivendo é uma mudança de paradigma, e até que ponto a gente vai permanecer como sociedade líquida nesse conceito de crise que a gente está vivendo? Até que ponto a gente não vai que vai ficar só na superficialidade, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa questionar muito. João, você, que a gente briga muito sobre isso. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que como tudo que bomba, né, falando assim, as paradas ficam só as coisas de qualidade, sabe, assim, daquele momento que a Emily viu o Festival de Portugal, que provavelmente foi um dia antes ou depois que eu vi, que você viu, que todo mundo viu, até o momento, até hoje, que deve ter passado, sei lá, 10 dias no máximo, quantos mil festivais, quantas mil lives, e eu incluo a gente nisso, porque a gente também tá fazendo, né? Não é uma questão disso. Todo mundo passa a fazer o mesmo movimento. Mas isso daí, cara, essa crise, e eu falei isso há pouco tempo numa live, não tem previsão, cara. A gente não sabe se a gente vai ficar 2, 3, 4, 5 meses, 20 dias, 15 dias nessa, quanto tempo. Então, não dá para ter previsão desse fluxo de coisas que estão acontecendo, quem vai ficar, quem não vai ficar, qual o conteúdo. Então, eu concordo com você, Emily, eu acho que a gente tem que sempre trabalhar com conteúdo relevante, sabe? Com coisas que realmente digam alguma coisa, fugir um pouco dessa lógica, ir contra a corrente mesmo, sabe? Não ficar nessa coisa superficial, nessa coisa, tipo, só querer entreter, só querer aparecer, ir além. E eu acho que, cara, em pouco tempo isso vai passar, cara. Até porque eu acho que tem um outro movimento também. Eu acho que você, quando tá com o celular na mão, vendo o Instagram, tem tanta coisa acontecendo, porque pipoca uma mensagem de WhatsApp, pipoca não sei o que, o e-mail entra. Então, também não consigo imaginar a galera por muito tempo tendo esse momento, essa tensão toda, essa vida voltada para ver live por muito tempo, sabe? Eu acho que a gente não, infelizmente ou felizmente, o mundo de hoje em dia não permite mais esse tempo. A gente até teve uma discussão hoje sobre isso, a gente está fazendo um curso online, e qual o tempo que as pessoas param para ver as coisas. A gente hoje chegou à conclusão que 1 hora de curso direto já é muita coisa. Quem tem essa 1 hora fixa para alguma coisa, esse movimento todo, ele vai, em breve, ficar seletivo. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Até que ponto vocês acham que essa onda de criar e produzir full time não está ligada diretamente à carência e à falta de afetividade que a gente está sofrendo nos dias de hoje? Quer falar, Bruno? Olha, é bizarro isso. Eu acho que a gente está eternamente buscando se associar de alguma forma. Acredito muito que ir a show é um pouco desse espaço. É um espaço de convivência, é um espaço de compartilhamento de um desejo de poder estar entre seus pares, consumindo um conteúdo que é relevante para o grupo e para o coletivo. E tenho certeza absoluta, Emily, que o desejo das pessoas incessante de buscar pertencer a algum espaço, seja ele qual for, está levando ela a consumir vorazmente o que tiver disponível para ela nesse momento. Por falar em tempo, João, que eu acho que é muito importante o que você trouxe, vamos falar sobre, sem saber o que nós temos agora, nos esperando em termos de tempo, ou quanto vai demorar esse lockdown que não está permitindo a gente ir à rua para poder fazer o nosso conteúdo chegar às pessoas de uma forma, digamos, offline. O que vocês acreditam que é o limite que cada artista tem, ou cada produtor tem, ou cada conteúdo tem, de repente não se desgastar demais nesse primeiro momento? A gente está há 10 dias nisso, hoje a gente está falando aqui no final de março ainda, a gente não sabe quando isso vai acabar,
Espero eu que o podcast número, 4 ou 5 isso já tenha terminado. Mas se não terminar, o quanto é que essa super exposição que está acontecendo hoje, e que certamente está acontecendo, a gente vê dezenas de lives ao mesmo tempo, o tempo todo acontecendo sobre tudo, o quanto que de repente faz sentido as pessoas se acalmarem um pouco, segurarem um pouco a onda daquilo que elas querem fazer, para poder também planejar o que é entregar o conteúdo que elas acham relevante ao longo do tempo. A gente está passando por um momento de muita incerteza e acho que isso está levando a gente também a uma incerteza do quanto a gente pode explorar esse nosso ócio criativo e o que é que a gente tem para produzir para as pessoas. Mas terminando isso, vamos dizer, daqui a pouco, seja isso quando for, nós temos o final do primeiro semestre, talvez o segundo semestre inteiro, para continuamente estar entregando coisas relevantes para as pessoas, e talvez seja importante a gente se acalmar um pouquinho para que ainda haja tempo das pessoas consumirem o que a gente tem para entregar para esse final de ano, vocês não acham? Eu acho. Quer falar, João? Eu posso falar. Eu só quero falar uma coisa. Eu acho que concordo, e eu acho que... Mas eu acho que assim, agora pensando no lado menos emocional e no lado mais prático, é um misto, eu imagino, na cabeça, como artista e tal, e como agência, como festival, que a gente trabalha com marcas também, é um misto de medo de superexposição, né? Concordo totalmente, mas eu acho que tem uma pressão do mercado e uma pressão das pessoas para você produzir conteúdo. Eu acho que assim, é aquela velha história. Se você é um artista, você é um festival, tá todo mundo fazendo. Se você faz muito pouco, ou se você demora, ou se você não faz, a galera já começa, esse daí não tá fazendo, esse daí não sei o quê. Então, eu tô um pouco nesse momento, assim, confesso, internamente, como agência e como festival, com essa dúvida. Ontem, por exemplo, a gente fez um festival online do Rio Rock Tour que foi maravilhoso, deu uma galera, a galera adorou, a repercussão foi ótima. Aí, pô, a vontade era fazer outro logo. Mas a gente não vai fazer. Mas ao mesmo tempo eu não posso não fazer semana que vem ou daqui a 10 dias, não sei, de acordo com como for andar as coisas. Porque a galera cobra. Aí a galera, pô, mas o outro tá fazendo, você não tá fazendo, pô, não sei o quê. Aí você começa... É bizarro, porque o índice... Desculpa, Emily, eu ia falar rapidinho, tá? O índice de rejeição, digamos assim, entre aspas, você consegue medir pelo crescimento de rede social, né? Ou diminuir dela. E a gente não pode ficar parado, sabe? É horrível isso, porque eu também acho que tem muita coisa. A gente, essa semana, por exemplo, fez 3 lives, 2 festivais, 1 podcast, 4 não sei o que lá. Mas, ao mesmo tempo, aí você olha o resultado disso, a repercussão tem sido maravilhosa. Então, eu acho que a gente ainda está nesse momento conflituoso. E aí, o meu medo em relação a isso tudo, e o que eu acho que não dá para saber o que é superexposição, o que vai ficar, mais uma vez, eu tô falando isso em todos os lugares que eu tô indo, a falta de previsão. Então, realmente, não dá para também a gente, com um festival, ou com uma agência, ou com uma orquestra, criar conteúdo para 4 meses semanais, sacou? Online. Não dá, vai ficar repetitivo, e aí entra naquilo que eu tava falando. Eu acho que vai ter uma seletividade natural. Então, eu acho que, assim, tá rolando essa confusão. Não sei se a Emily concorda comigo, se ela acha que eu tô viajando. Tem que ter esse retorno. Eu concordo, mas eu acho que tem uma questão muito da gente como agente cultural, produtores, a gente tem uma agência, a Emma, a Olga e tantos outros produtores que estão nesse mesmo movimento que nós, a gente precisa ter responsabilidade social a esse assunto. Então, quando eu digo que a gente está justamente na virada de chave, porque isso é uma mudança de paradigma, essa crise não é igual a todas as outras que a gente em algum momento passou na vida. A gente nunca passou isso coletivamente, mundialmente, o planeta inteiro passando por uma situação que ninguém sabe o que vai ser da gente. Eu não tenho como sentar agora no meu computador e planejar turnê para agosto, porque as pessoas não estão marcando, simplesmente porque não sabem o que vai ser de nós, entendeu? Então, eu acho que a gente, como agente cultural e empresário, empreendedor, a gente precisa abrir para o diálogo, para a gente conversar mais sobre isso, sabe, Bruno e João? Eu acho que a gente precisa conversar qual é o nosso papel, de que maneira a gente pode não alimentar tanto essa pressão do mercado e da indústria. Acho que a gente precisa olhar essa situação com mais afeto, com mais humanidade, sabe? Porque eu acho que existem pessoas que veem a gente produzindo e se isolam de uma forma porque elas também não estão conseguindo produzir tanto quanto a gente. Mas, assim, mal sabem as pessoas que antes de produzir, antes de botar um festival online
pra funcionar, eu tava chorando em posição fetal durante 2 dias seguidos, sabe? E tentando entender o que tá acontecendo. Então eu acho também que essa questão de criar o tempo todo e tá querendo mostrar resultado, eu acho que é uma carência e uma falta de afetividade, sim, que a gente tá vivendo. É muito difícil a gente agora, nesse período de quarentena, a gente poderia fazer, sabe o quê? Olhar pra si, pra entender o que tá acontecendo. Se visitar e entender e sentir a dor, porque eu acho que as pessoas não estão se permitindo. E eu acho que aí, sim, a partir desse olhar com mais carinho, sabe? Mais atenção, eu acho que a gente vai conseguir criar coisas a longo prazo, porque a gente trabalha com cultura, com arte, sabe? Eu acho que a gente não pode ficar na superficialidade. Então eu acho que esse diálogo, em primeiro lugar, é a coisa mais importante. E tudo bem, se você não tá conseguindo produzir, você que tá escutando a gente, não tá conseguindo produzir, você tá se sentindo mal, tá com a autoestima afetada, tudo bem, a gente tá junto, a gente tá na mesma, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, que é um momento de conscientização, né? Além de produção, muito mais importante do que tudo isso, eu acho que é um momento de consciência. E olha que importante é isso que você está trazendo, justamente para esse espaço que a gente está criando e sempre quis criar, que está virando o Olga Podcast, que é um espaço justamente de diálogo, de confluência de ideias, de trazer os amigos para conversarem com a gente, para compartilharem sentimentos acima de pensamentos e conhecimentos, para que a gente possa realmente criar um espaço seguro aqui para dialogar com o mercado que a gente tanto gosta, que é tão querido para a gente, entender exatamente os momentos que a gente está passando e o que eles significam e como é que a gente interage em cima disso, e talvez entendendo que nesse momento de tanta solidão, pode ser também um momento de introspecção para depois a gente compartilhar aquilo que a gente tem de melhor. E eu sofro muito de uma forma positiva com todos os meus sócios, né? Que parece que a cada 5 segundos aparece uma ideia escalafobética da cabeça de cada um de nós que vira um projeto megalomaníaco e todo dia a gente está nessa. Mas talvez olha que interessante nesse momento da gente mesmo poder se quarentenar e falar, gente, beleza, o que a gente está querendo de fato fazer? E o que é que esse momento que está sendo imposto na gente mundialmente consegue nos fazer refletir sobre o nosso papel, sobre aquilo que nós queremos fazer, produzir, dizer, agir, qual é o tipo de cidadão que nós queremos ser e o que é que significa produzir conteúdo pra gente. Seja ele qual for, nosso papel de produtor, nosso papel às vezes de músico, que somos todos músicos frustrados aqui na Olga, sabe? O que é que nós somos e para que nós estamos aqui e por que nos interessa produzir cultura? O que significa cultura pra gente hoje? E que tal se a gente utilizar justamente as ferramentas que a gente acabou de dizer? E esse momento de crise, que é só mais um, né, nos últimos anos, o que significa esse espaço que a gente tem agora, de reflexão, introspecção, promoção, produção, e depois, ampliação da nossa voz sobre o papel do que cultura significa para todo mundo, né? Com certeza. É isso, tá difícil, mas vai passar, e eu acho que é importante, concordo com você, Emily, a gente olhar para si mesmo, todo mundo, né, para dentro, não só individualmente, mas as próprias produtoras, empresas, agências, todo mundo do mercado. Eu acho que é hora da gente pensar no coletivo, né? Até porque uma das coisas que eu tenho mais medo de acontecer, e eu acho até que vai, mas é o meu maior temor, é que quando isso tudo voltar, e mesmo que nesse momento as pessoas estejam solidárias e tal, o mercado vire um mercado canibal, né? Porque a gente a galera tá perdendo dinheiro, assim, agora pensando na parte prática e menos emocional. Quando tudo voltar, vai ser um Deus nos acuda para todo mundo querer recuperar o dinheiro que não ganhou em 3 meses nos últimos 3 meses do ano, né? Então vai ser show de segunda a domingo, vai ter gente fazendo, né? Vai ser complicado. Então eu acho que a gente tem que olhar para si, entender nosso papel no mercado, acho que é muito importante cada um trabalhar com a sua verdade, né? Mas planejar, cara, porque eu acho que a volta talvez seja mais dura, digo, de disputa, de canibalismo, do que nesse momento que, teoricamente, está todo mundo colaborativo, né? A gente sabe que o ser humano tem essa tendência, infelizmente, né, na hora do aperto se juntar, mas quando tudo retorna. Então, acho que é um momento de reflexão mesmo, para cada um, para cada empresa, para cada agência. A Olga, por exemplo, tem um conceito bem definido e tal, mas que mudou tudo. A gente está repensando tudo.
parcerias, o que a gente quer fazer, o que a gente não quer, para quem a gente quer falar, como a gente vai falar. E acho que faz parte, é necessário. Eu acho, gente, que a gente vai sair muito melhor disso. Eu sei que eu sou muito otimista, assim, em alguns momentos. Eu sofro de ansiedade, tô muito preocupada com tudo, mas eu acho que em algum momento a gente vai se dar conta que a gente tem a oportunidade de sair muito melhor dessa crise do que a gente chegou nela. Eu acho isso. Gente, também tem outras plataformas. Vamos fazer terapia online, funciona. Arrase na terapia online. É isso. Muito bom. É isso. Então, gente, Isso porque a gente vamos então terminando esse nosso podcast número 1 com considerações finais. Desculpa, Bruno, você pediu todas as vezes para não te interromper, mas eu só queria comentar que a gente pediu para botar 20, a gente botou o limite de 25 minutos, a gente quase dobrou. Gente, eu falo muito, desculpa. Não, mas faz parte de um fechamento. O quê? Faz parte de um... Ainda bem que o Matheus não tá aqui, porque o Matheus a gente há 4 horas de podcast. Vocês vão entender que eu vou cortar essa porra toda depois no final, mas tudo bem. Então pode encerrar, vai. Gente, é isso. Vamos se cuidar, vamos cuidar dos outros, vamos entender o nosso papel como produtor de conteúdo nesse período de crise, que é só mais um dentre muitos que a gente já passou e certamente muitos que a gente vai passar. Vamos terminando esse podcast número 1 aqui, com a maravilhosa participação da Emily Kruger e do João Magalhães, meu sócio, com considerações finais dentro desse nosso tema, chamando para coisas que já estão acontecendo nossas aí online, para o que vai acontecer daqui a uma semana e trazendo todo mundo para continuamente compartilhar conteúdo com a gente, ideias com a gente, interagir com a gente nas mídias. Vamos lá, João, puxa o nosso peixe aí, depois a Emily fala da dela e a gente fecha o nosso primeiro podcast de verdade da Olga. Ô, Bruno, agradecer mais uma vez a você pela apresentação, pela participação, pelas ideias, por tudo, por levantar esse projeto junto com a gente lá da Olga. Emily também, agradecer demais essa presença ilustre no primeiro podcast da Olga Oficial. Que a gente faça outros, que a gente esteja sempre batendo essa bola, debatendo, discutindo, trazendo conversas relevantes pra gente como pessoa e pro mercado. Sigam a Olga, @agência Olga, Instagram, Facebook, Twitter, tem tudo lá. E a gente tem as lives do Vivo Rio Academy, terça e quinta, 2 horas. E estamos sempre entrando em mais lives surpresas no Instagram da Olga. É isso. Beijos. Gente, queria agradecer muito, amei conversar com vocês, mas também me chamem para falar bobagem, não gosto de falar só sobre coisa séria, me chamem para falar sobre BBB e outras coisas, eu amo. Eu quero chamar todo mundo para participar do Festival Se Acalme, que começa hoje, dia 27, segue até domingo, de 11 da manhã às 10 da noite, @Festival Se Acalme, com I mesmo. E também acompanho o Coletivo EMA, que é uma agência super linda, maravilhosa, cor-de-rosa, brincadeira, gente, mas que está atuando nesse mercado independente, eu acho muito válido. E, gente, fique em casa, pelo amor de Deus. Beijo! É isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido a gente nesse primeiro podcast oficial da Olga. Adorei o nosso papo, que venham muitos aí pela frente. Eu sou Bruno Freitas, um dos sócios fundadores da Olga. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Emily. Um beijo a todo mundo. Até a próxima, gente. Tchau.